Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o líder do PMDB aqui no Senado Federal, o senador Eunício Oliveira. O nosso tema são as expectativas para as votações, essa relação entre Palácio do Planalto, Senado Federal, como é que andam as coisas na política nesse governo interino, líder. Tudo bom com o senhor? Grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez, estar aqui falando com você, Tânia. Os governadores até já tiveram aí, até já conversaram, até ajudaram, se comprometeram a ajudar com essa questão do teto, limitação de gastos do funcionalismo público, das contas do governo, mas a gente ainda não teve tempo de conversar, líder. Como é que estão as coisas nessas relações, expectativa de votação aqui, as primeiras medidas econômicas, como é que o senhor está vendo esse momento? Bom, primeiro, eu acho que o presidente Michel Temer fez o que devia ter feito, uma renegociação, dando prazo para que os estados que estão sufocados pudessem respirar. Mas na contrapartida, eu acho que nós estamos criando, nesse novo governo, um novo patamar de discussão dos recursos públicos. Ninguém pode, na sua casa, por exemplo, gastar mais do que o que ganha, sob pena de ficar endividado, sob pena de não ter como cumprir seus compromissos. E foi o que aconteceu com o Brasil durante tanto tempo. Ontem nós tivemos uma reunião com a área econômica e ficou muito claro isso. Nós tivemos um acréscimo de 17% na receita corrente líquida e tivemos, por outro lado, um acréscimo de despesa de 57% em relação ao outro. Então, você teve aí um diferencial de mais de 40%, aproximadamente, de diferencial negativo. Nós tivemos que aprovar aqui cerca de 170 bilhões de reais do chamado déficit. O ano que vem, teremos déficit. Nós temos mais de 12 milhões de brasileiros desempregados. Nós temos uma inflação que ainda não recuou, até porque nós tivemos um ano difícil esse ano, também na questão de chuvas, o ano do El Niño, nós perdemos com chuva ou perdemos com seca. E o preço do feijão disparou, o preço do arroz disparou. Por quê? Porque nós tivemos essa dificuldade. Então, somadas à já crise econômica, que é perversa, com a população, principalmente a população mais pobre, nós temos que criar uma outra cultura no Brasil, valendo apenas não para a União, mas acho que as assembleias têm um papel fundamental nesse momento também, de fazer com que os governos não gastem mais do que arrecadam. Isso parece simples, mas uma mudança de paradigma. Parece simples, mas não é a realidade brasileira. Não é a realidade brasileira. E a gente está aqui aprovando essa matéria para dar exemplo às Assembleias Legislativas, que devem fazer as mesmas coisas. Os governadores, quando vieram aqui para fazer a renegociação, eles se comprometeram a conversar e a negociar com as Assembleias a mesma coisa, a mesma proposta. Além disso, nós estamos fazendo outros processos, como a questão da lei das estatais, agora vem a lei das agências. Para quê? Para dar governança e transparência, nas estatais e nas agências reguladoras. Nós temos que ter coragem de abrir uma discussão com os empregados, para resolver essa questão da terceirização que se arrasta, sem nenhuma regulação, sem nenhuma regulamentação. Então, é importante que a gente faça esse debate. Nós estamos fazendo um outro debate, que é a questão das empresas aéreas, que nós vamos hoje ter que aprovar aqui numa condição, mas já estamos negociando um outro patamar em relação a essas empresas. Participação de capital estrangeiro. Participação de capital estrangeiro, porque a empresa não vai embora. A empresa fica aqui. E os empregados são brasileiros. Então, a gente precisa fazer um equilíbrio nessa questão também, para dar um novo momento, um novo paradigma para as discussões que acontecem dentro do Congresso Nacional, obviamente com reflexo para o bem da população brasileira. Nessa questão das companhias aéreas, o que pegou é o tamanho da participação do capital estrangeiro, não é isso? Porque na comissão da medida provisória foi estabelecido o patamar de 49%, na Câmara foi alterado,
e o Senado não está muito em paz com essa alteração, né? É que nós temos duas, né, nós temos aí simbolicamente os 100%. Tem um choque, né, você sai de 20 para 100, tem um choque nessa questão de percentual. Por outro lado, eu sinceramente não tenho nenhum problema de votar essa matéria a favor, mas por outro lado, você precisa ter uma regulação né, que discipline essas empresas aqui dentro do Brasil e de que forma elas vão atuar. Ela não pode chegar no Brasil com 100% de capital estrangeiro e atuar no filé, só o chamado filé, contra o osso que poderia ficar com algumas empresas brasileiras. Então nós temos que dosar isso, fazer o entendimento. Eu falei com o presidente da República, falei com o ministro chefe da Casa Civil, falei com o ministro de Relações Institucionais, para que a gente fizesse esse acordo, e hoje foi fechado aqui um acordo, nós vamos aprovar a medida provisória, haverá um veto nessa questão, primeiro é o compromisso que ficou claro aqui para os líderes, e na sequência nós encontraremos a solução. O Senado, acabei de conversar com o presidente, nós precisamos ter agora uma outra discussão, que é voltarmos a fazer a discussão que nós fizemos aqui de profundidade, que aí nasceu essa questão das estatais, nasceu outras discussões importantes para a economia brasileira e para a regulação e também para a governança, na comissão especial do chamado Pacto Brasil, que nós criamos aqui dentro, no Senado Federal. Então, nós devemos reativar essa agenda, né, que um chama Pacto Brasil, outro chama Agenda Brasil. Vieram governadores, prefeitos, governadores, sugeriram, e temos várias matérias, com a saída do ex-ministro Blairo Maggi e outros companheiros aqui, como o senador Walter Pinheiro e outros, nós terminamos dando uma certa paralisada. Nós temos que retomar agora, logo no começo de agosto, essas matérias, né, para um debate, elencadas nesse pacto, para um debate com o Congresso, que obviamente é a casa da ressonância do sentimento dos brasileiros. E aí, senador, nós vamos entrar na questão do Pacto Federativo, porque quando houve essa conversa de governadores, presidente interino, se acenou com a possibilidade de que o Executivo vai ter um papel mais norteador, vamos dizer, que possibilite um pacto, uma remodelagem desse pacto. O senhor está otimista com isso? Acha que é assim mesmo? Eu estou otimista. Está certa a interpretação? Eu estou otimista porque eu conheço bem, por exemplo, Michel Temer. Né? Eu sei da obstinação, né, e da paciência que ele tem para discutir essas questões. Tenho conversado bastante com ele e ele tem, inclusive, elogiado muito a área econômica, porque a área econômica, além de ser uma área técnica, capaz, né, inteligente, experiente, por outro lado, tem também um pouco de sensibilidade política para discutir todas essas questões do Pacto Federativo. Então, nós precisamos fazer, né, uma agenda positiva, nós temos que pensar o Brasil. É nosso papel aqui, né? Nós viemos para cá trazidos pelos votos da opinião pública brasileira de mais diversos estados, para representar esse sentimento de modernização do Brasil, né, de avanço do Brasil. Nós precisamos fazer o equilíbrio econômico para o Brasil voltar a crescer, criar uma expectativa positiva, gerar emprego, gerar renda e dar condições de dignidade aos brasileiros, principalmente às famílias mais pobres, aqueles que dependem, inclusive, né, do seu salário para botar comida na mesa dos seus filhos, na sua casa. Então, tudo isso é um papel que o Congresso Nacional tem que se envolver profundamente com ele. E, obviamente, o presidente Michel Temer, que tem feito num regime presidencialista, um governo meio parlamentarista, né? Porque e no momento de interinidade ainda, mesmo em interinidade, ele tem dado muita atenção ao Congresso. Eu espero que até agosto essa questão do impeachment esteja finalizada, né? Até meados de agosto, no máximo, acredito eu, esteja finalizada, que é para que o Brasil possa ter efetivamente estabilidade do ponto de vista político e, obviamente, por consequência, estabilidade econômica, que é o que todos nós desejamos. Definida essa questão, passada essa fase da interinidade, aí a gente vai trabalhar questões mais espinhosas, como essa questão da terceirização, reforma da Previdência. Tem que ser num momento onde o presidente da República esteja em outro status, vamos dizer assim, para que isso possa ser feito? Olha, eu acho que a questão da terceirização
primeira coisa na terceirização que nós temos que garantir é o direito dos trabalhadores. Eu acho que é primordial que a gente tenha condições aqui de garantir os direitos dos trabalhadores terceirizados. Porque o que nós estamos presenciando é que se não tiver uma lei que regulamente, se não tiver uma forma de contratação especial do ponto de vista da garantia dos direitos do empregado, porque o patrão na questão da terceirização, o empresário da terceirização, ele acumula direitos do empregado sob a sua custódia, como é o caso de 13º salários, como é o caso de férias, como é o caso de 1/3 de férias, como é o caso dos direitos trabalhistas no caso de quitação, como é o caso do depósito do FGTS. Tudo isso fica a cargo do empresário. E se não houver garantia para o empregado de que esses direitos serão ressarcidos no momento de uma rescisão ou no momento apropriado do pagamento de férias, ou do gozo de férias, ou no momento apropriado do pagamento do 13º e seus encargos, se nós não garantirmos isso, é muito ruim para o empregado. Então, eu estou aqui dizendo exatamente isso, que a primeira coisa que nós devemos abrir a discussão é sem nenhum radicalismo, para ouvir o que desejam os empregados na chamada contratação, na garantia da contratação e, com a garantia da contratação, obviamente, a garantia dos seus direitos. Eu acho que isso é fundamental, portanto, eu não vejo a lei da terceirização como algo ruim para o empregado. A Lei 7.102, por exemplo, que regulamentou a profissão de vigilante, adequou essa questão também do transporte de valores, ela não tem muito problema com isso, não tem muito problema. O que precisa fazer agora é a regulamentação da contratação dessas empresas. Porque se você for no Banco do Brasil, ou no Bradesco, ou em qualquer outro banco privado, Itaú, qualquer um deles, se você for lá para pedir um empréstimo, eles vão te exigir uma garantia. Porque você vai ficar fiel depositário do dinheiro deles e pagando parcelas. Ora, se na terceirização você acumula essas parcelas pelo menos por um ano, e no caso de férias você acumula até 23 meses de direito dos empregados, que o patrão fica como fiel depositário, se não tiver nenhuma garantia, no final ele quebra a empresa, ele foge com esses recursos, ele simula uma falência e fica com o direito desses trabalhadores, como a gente tem visto por aí. Então, por isso que eu sou um defensor, não apenas da questão, a terceirização, a regulação é importante para o empresariado, ela é importante para o empresariado, mas ela é muito mais importante para garantir o direito dos trabalhadores e eu, sinceramente, vou trabalhar muito aqui nesse plenário, vou trabalhar muito nas discussões para que esses direitos sejam garantidos. Tá certo, senador. Eu agradeço a sua atenção. Acredito que a gente volte ao tema que é polêmico, tem muitas nuances, né? E que ainda vai esquentar ainda daqui para frente. Grata pela sua presença, senador. Eu que agradeço. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado a dar sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.